A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Poesia, Expressão do Ser. Apresentação, Leila Brandão, André Luiz Monteiro e Mariângela. Olá, queridos amigos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Nós estamos particularmente felizes, meus irmãos, porque vamos abrir com chave de ouro o ano de 2024. O programa Poesia, Expressão do Ser vai entrar na sua 4ª temporada. Veja que lindo que é este programa. Se você quiser começar da 1ª temporada, foi com a nossa querida Ioiô Jatobá, que estudava o Parnaso de Além Túmulo, um programa precioso. Depois nós entramos na 2ª temporada, que a Ioiô precisou se resguardar, que teve um probleminha de saúde. Eu e a TT, Tereza Cristina Brandão, nós iniciamos uma 2ª temporada cheia de entrevistas de pessoas maravilhosas, pintores, poetas, artistas, pedagogos, escritores, todos fizeram parte da nossa 2ª temporada. Na 3ª temporada, que foi 2023, nós tivemos a aquisição de André Luiz Monteiro e Mariângela, os dois nossos parceiros de 2023, continuará conosco em 2024 e nós vamos dar início a esse programa desejando a todos vocês um feliz ano novo. Na Rede Globo a gente canta adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize. Mas eu escrevi um poemazinho, não vou botar no diminutivo, que vai diminuir meu poema. Eu escrevi um poema em homenagem a esses 2 guerreiros que estão aqui conosco, guerreiros do bem, na Guerra da Paz. Nós somos guerreiros do bem. Então, eu vou falar, o poema se chama Feliz Ano Novo, dedicado a todos nós, onde eu digo, este ano que se finda, como tantos outros vividos, teve sorrisos e lágrimas, mas nenhum sonho perdido. Pessoas que amamos partiram, outras chegaram felizes. Existências transitórias, reencontros de aprendizes. O aprendizado do amor tem sido a nossa canção. Cantando, sorrindo e brincando, somos um só coração. Que o novo ano seja sempre feito de abraços de amor, de gratidão e alegria, mesmo diante da dor. Que desçam as luzes do Pai nas ruas das nossas vidas e os novos desafios curem as nossas feridas. Muita paz para todos e um ano novo maravilhoso. E nós vamos introduzir esse ano novo como esse sol que está aqui atrás, como falou poeticamente André Luiz. Logo ele disse, você está com um sol maravilhoso surgindo aí. É claro que é do nosso como é que chama? Da nossa paisagem aqui, né? E nós vamos iniciar falando à luz da verdade, que é um início melhor do que a gente se inspirar em Jesus, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai, senão por mim. Jesus nos convida, meus irmãos. Vamos lá, Andrezinho? Vamos sim. Então, Leila, mais uma vez, obrigado pela oportunidade do trabalho de chamar a mim e a Mariângela para que a gente possa, aqui juntos, né, refletir sobre várias questões que envolvem as nossas vidas. E dizer a todos, né, que 2023 tenha sido um ano de muitos desafios, de crescimentos, de muitas alegrias. Mas, sobretudo, feliz ano novo. Que 2024
venha repleto de muitas conquistas, de realizações, de felicidades continuadas. Muitas vezes nós vamos nos deparar com os desafios, mas que eles sejam degraus, que eles sejam crescimento. Então, a todos vocês, as duas senhoras que estão aqui sempre com a gente, um feliz ano novo, que 2024 seja repleto do tema de hoje, seja repleto de verdade. Não é isso, Mari? Boa noite a todos que nos ouvem. Um abraço carinhoso ao André, à Leila. Eu estava aqui escutando vocês e, como é hábito, eu me transportei novamente para a escola. Já que nós estamos na Terra e a Terra é a nossa grande escola, eu lembrei da alegria que sentia quando iniciava um novo ano letivo. Você chegava na sala de aula, naquela expectativa das novas lições, e o caderno era novinho, tinha aquele cheirinho de novo, não havia nada escrito. Aquilo nos entusiasmava de uma maneira muito singular. E conforme as lições iam chegando, aquele caderno, inicialmente cheio de uma capa bem florida, eu sou do tempo em que os cadernos eram encapados. Aí vocês calculam a minha idade. Então, nós pegávamos aquele caderno bem encapado, as folhas todas branquinhas e começávamos as lições. Ao término do ano, ele já não estava mais tão lindo, tão bonito, mas estava rico, rico de aprendizagem. Ali estavam lições, algumas nós acertávamos, outras a gente se equivocava, mas em seguida aprendia, e assim nós fechávamos a última folha com aquelas lições aprendidas por todos nós, na ansiedade do novo ano, que iniciaria com um novo caderno. A nossa existência é assim. Nós estamos aqui, neste mundo, aprendendo, acertando, errando, mas seguindo em frente. E que bom que nós estamos iniciando um novo ano com um caderno novinho, bem encapado, cheirando aquelas folhas brancas, esperando a caneta e o lápis para as grandes lições que temos que aprender. Nossa, que lindo! Só tem poeta hoje aqui, gente. É. Mas olha, eu fico muito feliz, né? A Leila começa com uma poesia que a gente já fica, né, relembrando o ano e olhando para o ano que se inicia, né? E o nosso tema de hoje, ele é um tema voltado para a esperança. Eu costumo dizer que toda reunião espírita, todo estudo, todo trabalho espírita, se ele não tiver como pano principal levar esperança às pessoas, esse trabalho precisa ser revisto. Porque a grande questão que nós todos enfrentamos nas nossas vidas é de que nós queremos avançar, melhorar, nós queremos um caminho, nós queremos que a nossa vida tenha um caminho seguro e nada mais esperançoso do que encontrar o roteiro, encontrar o mapa desse caminho, né? E a gente, então, começa a nossa conversa aqui com as nossas poetisas, né? Trazendo duas passagens de Jesus. O primeiro, que Jesus nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, quem não quer a liberdade da verdade? E logo depois, nós vamos encontrar Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Vamos até colocar aqui, né? Vamos aqui, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E como disse também Jesus anteriormente, aqui está: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Ora, se a verdade liberta e Jesus é a verdade, Jesus liberta. Não é isso, senhoras? Exatamente. Jesus é encontrar Jesus, meus irmãos. Nós temos que buscar Jesus. Joana de Ângeles, ela tem uma frase linda. Ela diz: quem já encontrou Jesus jamais será o mesmo, porque se sentirá mais livre. A doutrina espírita, que é o consolador prometido por Jesus, ela traz as lições da esperança, como disse o André Luiz. A gente encontra a certeza de que a vida vai ter continuidade após a mensagem do Consolador, do Espírito Verdade, dessa falange de luz que esteve conosco no século XIX, iniciou essa jornada no século XIX. No livro A História do Espiritismo, Andrezinho, tem Conan Doyle dizendo que no século XIX o mundo sofreu uma invasão organizada de espíritos. Sob o comando do Espírito Verdade, nós sofremos uma invasão, ou seja, em toda parte do globo, os espíritos estavam falando novamente à humanidade. Nós estamos aqui, viemos lhes dizer que a vida continua e que cada um é responsável pelos seus atos. Fala um pouco aí, Mari, dessa beleza que é esse Consolador prometido por Jesus, o Espírito Verdade. Nós temos que lembrar que Jesus, ao conversar conosco, porque provavelmente estávamos lá, talvez até tenhamos tido a oportunidade de escutar Jesus falando, nós éramos ainda crianças espirituais e não entendíamos muito bem a mensagem que ele nos trazia, principalmente porque Jesus veio falar de amor. E como diz uma passagem do Evangelho, quando a palavra amor foi dita, isso assustou muitos, porque não era algo que se praticasse na história da humanidade. A falta de amor, de compreensão, de fraternidade com os outros era o que dominava. E se nós analisarmos em algum sentido, muitas vezes ainda permanece entre nós. Então, Jesus veio falar de amor, e isso mexeu com as estruturas da época. Todos sofreram as consequências desta fala de Jesus e do seu exemplo amorável. A vida de Jesus é um hino ao amor ao Pai e ao amor ao próximo. E esse próximo são todos, indistintamente, toda a criação divina. Então, quando Jesus ele nos traz esta lição, nós ainda, espíritos muito infantis dentro do desenvolvimento espiritual, não entendemos muito bem. Por isso, ele disse que traria para nós alguém, né, ou algo que nos faria relembrar o que ele disse e aprofundar mais. E aí nós vamos ter este trabalho feito por Allan Kardec, este grande espírito, em que a realidade da nossa existência ela fica clara. Nós somos espíritos imortais, estamos agora naquilo que chamamos de plano físico, temos um corpo material, estamos esquecidos das nossas vidas anteriores, mas estamos construindo o nosso amanhã. Então, a doutrina espírita é um hino à esperança, porque nós sabemos que se eu não acertei desta vez, se eu ainda não consegui amar como deveria, eu terei uma nova chance para poder fazer isso. E quem não quer se reconciliar consigo mesmo e com os outros? Todos nós queremos. Muitas vezes a gente se equivoca, mas fica aquela sensação, eu preciso me redimir,
com os outros e comigo mesmo. E nós sabemos que teremos esta oportunidade. Por si só, isso já é uma grande esperança. Verdade. Então, Andrezinho. Essas palavras da Mari, né, são realmente a demonstração, o esclarecimento, né, de um caminho dessa busca. A gente utilizou como base do nosso estudo de hoje a lição do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, num texto chamado Ante a Luz da Verdade. E esse texto, Emmanuel nos chama a atenção, né? Nos orienta, nos esclarece de um comportamento que nós temos que ter diante dessa iluminação que nós encontramos, né, nas mensagens de Jesus. O texto ele é baseado na passagem de João, capítulo 8, versículo 32, né? Vou colocar ele aqui de novo para a gente, onde Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então veja que estando, vamos dizer, em contato com a verdade, essa verdade ela tem um potencial libertador incrível. Ele tem a possibilidade de fazer com que a nossa percepção universal se amplie de tal maneira e que nos auxilie a fazer escolhas corretas. E é por isso que a gente está conversando sobre verdade no primeiro dia do ano. A gente está conversando sobre esta verdade porque um ano inteiro pela frente, apesar de sabermos que todos são solidários, nós estamos aqui renovando ou buscando novas oportunidades de melhoria e de reforma íntima. E aí, dentro do texto, Emmanuel faz uma alusão sobre verdade libertadora. Então, veja que lá em cima, Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mais adiante, Emmanuel diz: verdade libertadora, aquela que vai te libertar, é aquela que conhecemos na atividade incessante do bem eterno. Então, meus irmãos, o maior convite que Jesus faz da verdade e da liberdade não é uma liberdade ociosa, não é uma liberdade contemplativa. Não. Um ano inteiro de verdade é um ano inteiro de eterno bem, de trabalho no bem, de construção no bem, de reforma íntima no bem. São todos esses elementos que fazem com que saiamos de um conceito talvez estático para algo dinâmico e renovador. Então, aquele indivíduo que quer a liberdade há que se colocar diante do bem eterno para trabalhar, para construir, para adquirir a liberdade e a verdade no seu coração. E vejam que esse contexto não é algo absolutamente deste momento, do ano que se inicia. A gente vai aqui, ao longo do nosso trabalho, lembrar de Kardec, porque esta passagem está associada a um elemento muito importante no estudo da doutrina espírita, que é o advento do Espírito de verdade. Tá certo? Mas antes de passarmos para o advento do Espírito de verdade, senhoras, que tal essa verdade do eterno bem? Como vocês veem isso? Isso é maravilhoso, porque o bem é soberano, né? O bem é tão soberano
que o mal por si só não existe. O mal é uma negação transitória do bem, que senão nós teríamos que ter um Deus do mal, e nós só temos um Pai Criador, que é o bem. Então, quando nós não estamos dentro das vibrações de amor do nosso Pai, que é o bem, a nossa consciência não nos dá trégua. Interessante é isso, que o julgamento que a gente antigamente imaginava, que teríamos um tribunal onde nós seríamos julgados, né? À direita do meu pai os bons, à esquerda os maus, a gente imaginava toda essa alegoria. E hoje, com o advento do Espiritismo, a gente sabe que o tribunal é a nossa própria consciência, onde estão inscritas a lei de Deus. É tão linda essa questão 621 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta onde está escrito, né, as leis de Deus. E os Espíritos respondem com simplicidade, na consciência. E Jesus falou em 13 parábolas sobre o reino de Deus. Ele usou essas parábolas para lembrar que o reino de Deus está dentro de nós. Isso é tão maravilhoso, tão grandioso, meus irmãos, que a gente não precisa temer os desafios da vida quando você está consciente do que realmente você está fazendo aqui na Terra. Qual é o seu papel no mundo e que você traz inscrito dentro de você todas as suas escolhas pregressas. Então, isso daí, esse estudo do Evangelho de Jesus, com aquelas 48 parábolas que ele contou, que parábolas são historinhas curtas, onde ele vai mostrando um enredo, com aquele sentido, esse grande pedagogo, esse grande terapeuta, ele vai contando e mostrando que nós temos inscritos na nossa consciência o que é bem e o que é mal. E a gente vê os filósofos de todos os tempos, como Nietzsche, por exemplo, considerado o anticristo, que Nietzsche tem uma frase muito interessante, que ele fala assim: 95% dos homens são escravos, é 5% que tem a liberdade. E ele afirma isso dizendo que nós somos escravos das nossas crenças escravizadoras, das nossas verdades, entre aspas, que nós desenvolvemos com essas crenças, e somos escravos das nossas paixões e dos nossos vícios. Então, se a gente quer realmente ter a liberdade, essa verdade que nos liberta, só em Jesus nós teremos condições de encontrar, estudando com muito afinco todos os seus ensinamentos. Porque não basta só estudar, como diz Leon Denis, é necessário estudar e refletir a respeito. Porque às vezes a gente estuda, mas a gente não compreendeu, né? Como diz Allan Kardec. É preciso entender e compreender. Entender a lição e saber como ela se aplica na nossa vida. Porque senão nós não vamos conseguir a nossa própria libertação e vamos nos equivocar, como tem sido as nossas reencarnações. André Luiz fala, repetidores de erro. A gente vem repetindo os mesmos equívocos, porque não quer pensar a respeito do ensinamento que liberta. Fala aí, Andrezinho. Agora é a hora da gente ouvir a Mari, né, Mari? Desculpa, pulei. Não, imagina. Enquanto a Leila falava, eu pensava sobre a questão que o Emmanuel escreve na passagem citada pelo André, em que ele vai destacar o eterno bem. E muitas vezes nós nos perguntamos o que é fazer o bem. Para muitas pessoas, a associação da palavra fazer, praticar, exercitar o bem, diz respeito
a doação de coisas. Então, eu vou fazer o bem quando eu participar da campanha do agasalho. Aqui no Rio Grande do Sul, que nós temos temperaturas muito baixas durante o inverno, as pessoas passam frio. Então, se faz necessário que se promovam campanhas de agasalho. E aí várias entidades recolhem japonas e roupas de lã, enfim, para aquecer as pessoas que não têm condições de fazer, né, essa compra, muitas vezes, destas roupas. Então, é uma doação intensiva, muito grande. As pessoas limpam os seus armários, doam, e isso é meritório, é muito bom que assim aconteça. Mas o bem não é só isso, não é só você doar coisas, cestas básicas, alimentos, roupas. Na realidade, fazer o bem é você ser, aonde estiver, uma referência nas suas atitudes. Então, por exemplo, eu ouvi uma vez a história de um palestrante que eu achei muito interessante a narrativa dele. Ele me contava na palestra que ele ia habitualmente todas as manhãs até a banca de jornais. Antigamente existiam bancas que vendiam jornais e revistas em quiosques nas praças das cidades. E ele criou o hábito de fazer isso. Ele gostava de sair pela manhã, ir até o posto de venda dos jornais, e ali ele comprava o jornal. Segundo o relato dele, quando ele chegava na banca, o senhor, que era o proprietário, o atendente, estava sempre de mau humor, sempre com a cara fechada, não mostrava os dentes, como a gente diz, o sorriso não visitava o seu rosto. E ele, palestrante espírita, chegava sempre sorrindo e dizia: bom dia, seu fulano, que dia maravilhoso esse. E ouvia, vez ou outra, um bom dia, assim, bem azedo, e alguma reclamação, se o dia estava muito quente ou estava chovendo. Ou seja, o senhor que atendia naquela banca estava sempre com aquele mau humor de alguém que não se sentia satisfeito nem pelo fato de estar vivo naquele instante. E o palestrante contou que ele continuava insistindo. E assim ele fez por vários anos. Até que um dia aconteceu um episódio com este senhor e ele foi buscar o jornal, mas ao chegar na banca, ele estava tão absorto nos seus problemas, estava passando por um momento de testemunho pessoal, que ele entrou, foi direto pegar o jornal e não deu bom dia ao senhor da banca. E naquele momento foi a primeira vez que ele viu aquele senhor abrir um largo sorriso e dizer bom dia para o senhor, de forma alegre. E ele então respondeu bom dia e saiu dali pensando, veja só, durante muitos anos eu é que chegava sorrindo, dando bom dia a ele. E hoje, quando ele me viu triste, amargurado, ele recorreu ao gesto que eu fazia para me alegrar. Isso é o bem. O bem é quando você persiste, mesmo que a pessoa não te responda o bom dia, continue. Um dia o bem volta para você, porque a pessoa entende de que fazer o bem é o que preenche a nossa vida de alegria. E é mesmo. Olha, bem bacana, bem bacana. E a gente, essa questão de fazer o bem, né, de vencer a dificuldade,
penso eu que Kardec, na época que ele organizou, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai fazendo uma construção nos primeiros capítulos, de tal maneira que o capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. E ali, Kardec, então, faz um mergulho nas questões das dores e tudo mais. Bom, feito isso, eu penso que o capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo de Ano Novo, porque ele é intitulado O Cristo Consolador. Ora, se você passou, né, pelo capítulo 5 falando das aflições, agora é hora do consolo. E o capítulo 6º, ele então começa com essa passagem, né, em que Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, do capítulo 5, que eu vos aliviarei. Essa passagem é extremamente significativa. Veja que Jesus promete alívio. Ele promete que há necessidade do vinde a mim. É um convite imperativo, é um convite insistente, é um convite decidido. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Feita esta colocação, logo em O Jugo Leve, Kardec passa a trabalhar as questões da verdade. Estudando a estrutura deste capítulo, logo o item subsequente é o Consolador prometido e advento do Espírito de verdade. Então, meus irmãos, a nossa reflexão, a nossa interpretação com relação à lógica que o codificador utilizou foi exatamente nesse sentido, que o alívio que nós vamos encontrar em Jesus remete ao que nós já acabamos de falar, de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, o alívio, quando Jesus fala que vai nos aliviar, no fundo, ele está dizendo que ele vai revelar a cada um de nós as verdades de Deus, as verdades do Pai. Ele vai revelar para nós, com a interpretação que lhe cabia de espírito crístico, as verdades que os nossos sentidos ainda infantis e limitados não são capazes de encontrar. Então ele diz, prestem atenção, olhem para mim, observem o que eu estou dizendo, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade essa que vai lhe aliviar, vai vos aliviar. Então Jesus traz este sentimento, mostrando para nós que aquele que está diante de um constrangimento, de um sofrimento, de uma angústia, o alívio já é muita coisa. Às vezes a gente quer a solução absoluta, imediata e irrevogável. Calma, comece pelo alívio. Então, se nós estamos enfrentando uma série de dificuldades, de dores, de angústias, primeiramente, vamos buscar alívio. E o mais interessante é que quando, fazendo a ligação, né, a gente sempre comenta que nenhum ensino do Evangelho é isolado, ele é sistêmico. Todos os elementos estão conectados. Então, quando ele fala do alívio e do eterno bem, e do bom dia na banca de jornal, tanto nós queremos alívio, como nós podemos levar
o consolo e o alívio, a palavra Jesus a quem está necessitando. Então, nós somos trabalhadores do Cristo, todos nós. Olha a sua volta. Olha no dia de hoje, dia 1º do ano, dia da paz universal. Ontem, dia de festa. Olhe todas aquelas pessoas e olhe para cada uma delas como oportunidade de levar, na medida da necessidade de cada um pouquinho de alívio, um pouquinho de verdade e um pouquinho de Jesus. Estaremos, sim, iniciando o ano trabalhando no eterno bem. Tá certo? E Jesus, e Kardec, então, continua o seu trabalho aqui, falando sobre o Espírito Verdade. Depois nós vamos tratar aqui como que foi essa mentoria, né? Na linguagem corporativa moderna, né? Como é que Kardec foi acompanhado por esse coaching, por essa mentoria de espíritos de verdade, tá certo? Mas eu quero ouvir vocês para a gente ver aí essa oportunidade. Jesus aliviando e nós trabalhando junto com Jesus. André, o alívio, o conhecimento traz esse alívio, né? Às vezes a gente está diante de um grande sofrimento. Eu, por exemplo, fui visitar a minha cunhada no hospital e ela está num grande sofrimento, está precisando de fazer hidratação, precisando de... É uma pessoa linda, mas está pesando 40 e poucos quilos, que não consegue comer, processo depressivo profundo. Então, eu cheguei perto dela e falei assim, vamos cantar, minha irmã, vamos cantar nós duas, porque isso aqui vai passar, é uma questão de paciência. Então, nós começamos a cantar, eu comecei a cantar com ela a música do João Cabete, Vem Jesus, Divino Amigo, vem trazer a sua paz, e comecei a cantar bem baixinho, e ela me olhava assim, assustada, porque ela falou assim, de quem é essa música? Eu falei assim, é do João Cabete, um grande estudioso, e ele clama por Jesus nessa música. Então, nós vamos clamar junto, e ela com dificuldade na fala, e eu falando com ela, canta, minha irmã, canta, porque quando você canta, você sente um alívio, ainda mais se a canção... a música ela tem o dom de nos envolver, de nos aliviar. E aí ela começou a cantar, daí a pouco ela foi se acalmando, que ela estava muito aflita, né? Então, parece uma coisa complicada a gente buscar o alívio quando a gente está diante do quadro de dor, mas às vezes uma simples chamada pelo nome de Jesus, já nos traz um alívio. Quando eu trabalhava no hospital psiquiátrico, lá em Juiz de Fora, eu lembrava quando o Chico dizia que ele gritava Jesus nos momentos de dor, ele só de falar o nome de Jesus, ele se sentia melhor. Eu falava com as nossas irmãs também, naquelas aflições, chama por Jesus, grita por Jesus. Não quer dizer que só falar o nome de Jesus vai te trazer alívio, mas quer dizer que você está buscando e o Mestre ouve os apelos do nosso coração. Não precisa de ter palavra rebuscada, por isso que ele diz, ore no secreto do seu quarto. Ora, e quem não tem quarto? Que secreto do quarto é esse? Né? Então, esse alívio que André fala, que a gente encontra nessa palavra de Jesus, é a compreensão do nosso momento, a certeza da transitoriedade da vida. Essa certeza Jesus veio nos trazer. Ele falava, meu reino não é deste mundo. Se assim o fosse, os meus seguidores me compreenderiam, né? Então, ele falava de um reino de amor e de sabedoria que nós teríamos condições de construir no nosso coração. E isso traz alívio. Você ter certeza que tudo vai passar,
é só ter paciência, entender o sentido da vida que a doutrina espírita traz, tudo isso vai passar, não é assim, Mari? É interessante essa passagem na fala de Jesus, porque ele sinaliza com alívio e não com isenção, porque as provas, elas são necessárias. É como, voltando de novo à escola, né? O magistério não me abandona. Você precisa fazer as atividades, as provas, para verificar até qual foi o teu grau de aprendizagem daquele conteúdo. Então, as provas são necessárias, mas Jesus está querendo nos dizer que nós não estaremos sozinhos. Nós teremos aquele conjunto de vibrações amorosas nos incentivando. Por mais que seja difícil, nós não estaremos sós nessa caminhada. E aí, enquanto a Leila falava, né, eu lembrei daquela passagem no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, com a psicografia do Chico, em que ele fala de Maria de Nazaré, quando ela, após abandonar o corpo físico, levada por Jesus para as regiões celestes, ela ouvia o choro, o clamor dos cristãos que estavam nas arenas romanas para serem trucidados pelas feras. E ela então se prontifica imediatamente a se dirigir a esta região de sofrimento. E chegando lá, vendo a angústia, a dor daqueles que estavam ali por não renunciarem ao seu filho Jesus, ela se aproxima de uma jovem e diz: canta, minha filha, canta. E a partir daquele dia, todos os cristãos que foram martirizados nas arenas romanas, que faziam isso em nome de Jesus, adentravam aos circos romanos cantando. Então, a prova nós vamos passar, mas o alívio que Jesus nos traz é essa certeza de que aquilo vai ter um fim e que nós não estaremos sozinhos, nós teremos sempre Jesus a nos sustentar. Se não pessoalmente, mas os seus emissários estarão conosco. Eu creio que é uma passagem muito simbólica de que quando você enfrenta este penar com a certeza de que Jesus está contigo, a gente consegue sim sentir a dor sem reclamar tanto e tão pouco se renegar, né, se martirizar demais. É o que a gente espera, que as dificuldades do caminho nós possamos nos aliviar tendo Jesus e a certeza de que Ele está conosco. Essa colocação que a Mari fez com relação a não estarmos sozinhos, eu vou aproveitar aqui e mostrar para a gente refletir, né, que no próprio capítulo 6, no item 5, Advento do Espírito de Verdade, Kardec coloca lá a seguinte expressão: a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Então, quando Kardec escrevia o Evangelho, as obras básicas, Kardec nunca estava sozinho. E quando Kardec coloca essa passagem, a verdade imutável, o Deus bom, a gente sabe que ele estava muito bem acompanhado, amparado. Eu vou contar aqui, em rápidas palavras, o que está descrito lá em Obras Póstumas, quando Kardec, então, estava trabalhando na codificação, certa noite, ele, escrevendo um texto, ouviu batidas numa parede, num biombo da sua casa. E ele, então, parava de escrever. A batida interrompia.
Ele voltava a escrever, a batida retornava. E assim continuou. À noite, quando a Amélie Boudet, sua esposa, chegou, também ouviu os batidas, perguntou o que seria aquilo. Pois bem, mas Kardec ficou com aquela questão marcada. E no dia seguinte, ele foi numa reunião mediúnica, até dizendo na casa do Monsieur Boudin, né? E aí ele, então, faz a pergunta, né? Ele faz a seguinte pergunta, né? Ouvistes, sem dúvida, o relato que acabo de fazer. Poderias dizer-me qual a causa daquelas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência? E a resposta veio: era o teu espírito familiar. Aí, Kardec, com que fim foi ele bater daquele modo? Queria comunicar-se contigo. Poderias dizer-me quem é ele? Né? Kardec pergunta na reunião. Aí o espírito responde: podes perguntar-lhe a ele mesmo, pois que está aqui. Aí Kardec reorganiza, fala assim: agora eu vou falar, né, com o espírito familiar que me acompanha. Então ele faz a seguinte pergunta: meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te o me teres vindo visitar. Consentirás em dizer-me quem és? Consentirás em dizer-me quem és? E o espírito responde: para ti, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses, aqui, durante 1/4 de hora, estarei à tua disposição. Então, por mês, Kardec tinha contato com o espírito a verdade, 15 minutos. Para mim, isso é muito simbólico. 15 minutos de verdade por mês ilumina um mês inteiro. E mais à frente, Kardec, então, faz uma colocação, uma explicação e diz assim: a proteção desse espírito, cuja superioridade eu, então, estava longe de imaginar, jamais, de fato, me faltou. A sua solicitude e a dos bons espíritos que agiam sob suas ordens se manifestou em todas as circunstâncias da minha vida. Meus irmãos, como minhas palavras finais desse encontro número 1 de 2024, eu aqui encerro com a reflexão sobre as passagens do codificador. De que a gente realmente continue buscando a verdade, se libertando ao ter contato com a verdade e jamais esquecer de que a verdade está ao nosso alcance. A verdade vem como um amparo da providência divina. Não precisamos ser Kardec aqui. Cada um de nós tem o seu espírito familiar. E a função dele é trazer a verdade para cada um de nós, na proporção, na medida, no momento em que nós precisamos. Que neste ano a gente possa dilatar a nossa sensibilidade, ampliar as nossas percepções e receber nos nossos corações a verdade que vem desses espíritos, que nada mais é um emissário de Jesus. Porque não podemos jamais esquecer que o Mestre é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Feliz Ano Novo a todos vocês e muito obrigado. Uma boa noite. Então, meus irmãos, quer falar agora, Mari? Eu finalizo, né? Isso. Eu falo e você finaliza, Leila. Tá eu ótimo. só
queria colocar, André, que às vezes as pessoas nos perguntam: como é possível que Jesus se ocupe comigo, um espírito ainda pequeno, inferior, com poucas aquisições espirituais? Jesus é um espírito tão sublime, ele deve ter tantos afazeres, uma agenda extremamente lotada, e vai se ater a mim, que sou pequenina neste mundo aqui. Só que a gente esquece que ele tem uma emanação energética tão grande que ele dá conta de todos os espíritos que chegaram, através de Deus, à sua proteção. Então, quando ele preparou o planeta Terra para receber estes espíritos, cada uma das suas ovelhas, ele as conhece pelo nome. Então, essa passagem dos pastores que conhecem as características, as peculiaridades de cada ovelha, que para nós, olhando no campo, parece tudo igual, mas não, um bom pastor conhece o jeitinho de cada uma das ovelhas. E é por isso que Jesus é o nosso bom pastor, porque ele conhece cada uma das almas que estão vinculadas ao planeta que ele governa. Então, ele sabe sim, ele sabe quem eu sou, ele sabe das minhas lutas, das minhas inseguranças, ele conhece profundamente esse espírito que tenta acertar e que às vezes se equivoca, e ele está sempre do lado dizendo: vamos lá, você consegue, vai dar certo, vamos de novo, sempre nos incentivando. Então, não vamos duvidar, neste novo ano que inicia, Jesus está ao nosso lado, nos dando o apoio necessário, nos incentivando para que possamos vencer as nossas más inclinações, que é isso que justifica nós nos sermos espíritas. Espíritas são aqueles que lutam para vencerem as suas más inclinações. E é isso que Jesus faz por nós, e eu espero que ele faça e que você que nos ouve sinta Jesus em todos os dias do próximo ano. Então, meus irmãos, finalizando o nosso trabalho, o nosso programa 1 do ano 2024, queria lembrar também que Jesus nos disse carinhosamente: conhecerás os meus discípulos, por muito se amarem. Então, a fome de amor que nos caracteriza é porque nós ainda não construímos o amor na nossa vida. E eis o grande desafio: que Jesus nos abençoe, então, nos envolva em todo aquele seu gigantesco amor, para que a gente compreenda pelo menos uma fração dessa verdade. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Você acabou de ouvir Poesia, Expressão do Ser, mais um programa oficial da RBE.